Ok. Boa noite, meus irmãos. Acho que está um pouquinho alto, né? Show. Ok, é com muita alegria que nós estamos agora no nosso segundo culto de jovens do ano. E quem lembra o tema? Tema geral? Koinonia. Peraí, deixa eu ver se... Koinonia, vivendo a verdadeira comunhão. Nós estamos usando esse livro aqui do Jerry Bridges, Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Koinonia. Se você quiser, está disponível também para comprar. Tá certo? Então, estamos usando esse livro com o tema Propósito de Comunhão. No primeiro culto, que foi em fevereiro, nós tivemos aqui a presença do nosso amado pastor Clesiano, e ele falou um pouco sobre essa comunhão, de uma forma mais ampla, né? E hoje o objetivo é a gente tratar sobre a união com Deus. E aí eu já gostaria que vocês abrissem em 1 João. Já foi lido aqui o capítulo 1, mas a proposta de hoje não é ser expositivo. Nós vamos passear aqui por essa epístola de João. E essa imagem vai nos ajudar. Está dando para ver bem ela aí? A base ali da árvore, né? A raiz da árvore seria a união com Deus. E aí os frutos que nós vamos ver hoje, comunhão com os irmãos, piedade, obediência e amor. Show. Então, essa imagem vai servir para nos direcionar aqui na proposta de João, de falar sobre como de fato essa relação com Deus, ela é traduzida na vida em comunidade, no contexto local. Então vamos começar orando, pedindo a direção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a aprender mais sobre a Tua Palavra, nos direcione, nos guie. Me usa como instrumento em Tuas mãos, me ajuda a ser fiel ao texto sagrado. Fala conosco essa noite e que a Tua Palavra venha transformar os nossos corações. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava comentando, a proposta de hoje é ver como a união com Deus, essa base aí, ela serve de suporte ou ela reflete uma vida na comunidade local. Uma vida regada por comunhão com os irmãos, piedade, obediência e amor. E aí eu separei alguns textos para a gente ver. Como eu estou dizendo, mais uma vez, não vai ser uma exposição. Nós vamos abordar alguns textos e ver qual contribuição esses textos podem nos dar no tema de hoje, tá certo? Então, gostaria de que vocês fossem lá no 1 João, capítulo 1, foi o lido aqui. E aí, em cada texto, eu vou elencar alguns desses pontos aqui para a gente ir seguindo no tema de hoje. Primeira coisa que vocês precisam lembrar, e que o autor nos lembra, é que a vida de Cristo se manifestou não apenas para revelar a Deus. Cristo não veio aqui à Terra não apenas para revelar o Pai. Ele veio fazer isso, mas não apenas isso. É sempre mais, nunca menos. Jesus vem para revelar a Deus e, além disso, ele vem para levar o redimido a um relacionamento com Ele. Então, o evento Cristo, a descida do Filho, a encarnação, fez com que o Pai se tornasse acessível por meio do Filho. E agora Cristo nos leva para um relacionamento redimido, transformado. Um relacionamento santo agora com Deus. Tendo isso em mente, olha lá o que diz João no capítulo 1. Deixa eu ler a partir do verso 1. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João começa a sua carta exatamente assim, olha, o verbo de Deus, aquele que veio, aquele que se fez carne, habitou no meio de nós, foi uma realidade. Nós tocamos nele,
nós o abraçamos, nós vivemos, convivemos com Ele. As nossas mãos apalparam, no sentido de que Ele sim, de fato, Ele era físico. Jesus esteve entre nós, o verbo da vida. Outra forma que João tem de falar sobre o Filho é dizer que a vida eterna estava com o Pai e a vida eterna veio diante deles. A vida eterna tinha carne e osso, tem carne e osso. Tudo isso João retratando sobre o Filho. E aí lembra, o Filho vem para fazer com que tenhamos agora união com Deus. Ele vem para nos unir, para que de fato estejamos alicerçados em Deus. E o verso 3 continua: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então a gente já percebe aqui que a base da comunhão da igreja, da comunidade local, é a comunhão primeiramente com Deus. Uma vez tendo comunhão com Deus, agora eu posso também ter comunhão com os membros de uma comunidade local. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essa então seria a base, a introdução que João faz, e ele está exatamente trazendo essa relação. Primeiro eu me relaciono com Deus, eu tenho uma koinonia, uma comunhão com o Pai e com o Filho, como diz o verso 3, a nossa koinonia, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E dessa comunhão com o Pai, o resultado agora são os frutos que nós vamos ver aqui. Vamos passar por alguns textos na epístola de João. Então, a base do estudo, a base da reflexão dessa noite é uma comunhão, uma união com Deus. E aí já surge a primeira reflexão. Como está o meu relacionamento com Deus? Porque se o seu relacionamento com Deus estiver problemático, se você não tem relacionamento com Deus, os resultados não virão. Esses frutos da árvore não virão. Você não vai ter um relacionamento, uma comunhão verdadeira com a igreja. Você pode até frequentar a igreja, você pode ser um frequentador de igreja. Mas se a sua comunhão, se a sua união com Deus não está bem estabelecida, a sua comunhão com a igreja local também não estará. O fato é que essas coisas estão completamente ligadas. Amar a Deus, meus irmãos, significa, representa amar o próximo, amar os meus irmãos. Então, a base é essa daqui. E a grande questão é, se a base é a união com Deus, relacionamento com o Pai, relacionamento com o Filho, como é que está a minha vida com Deus? Muitos de nós falhamos nos devocionais. Muitas pessoas ainda têm dificuldade em ler a palavra de Deus todos os dias. Então, percebe como é uma união fragilizada? Que quem é esse que você diz amar tanto, mas você não tem tempo nem para ler sua palavra? Encontramos então algumas contradições no nosso próprio cristianismo. A união com Deus, na igreja do século XXI, ela está fragilizada, porque as pessoas não estão se valendo de sua responsabilidade e da sua identidade. O próprio Deus já nos diz, olha, vocês são meus filhos. A Escritura afirma que hoje nós podemos ser de fato chamados filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, essas verdades estão declaradas, mas muitas vezes os cristãos não se valem dela, não abraçam essas verdades e não vivem de acordo com o que Deus diz. Você está em união comigo, mas muitos preferem se distanciar de Deus. E eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de cristãos, pelo menos professos, pessoas que vivem no meio da comunidade, que estão no seio da igreja, que participam do ajuntamento solene, da comunhão dos santos, mas muitas vezes o seu coração está longe de Deus. Pessoas que o professam por boca, que louvam os louvores que nós louvamos aqui essa noite, mas o coração está frio para Deus.
Essa reflexão que nós devemos fazer essa noite é muito importante, irmãos, porque muitos podem abraçar o ativismo. Não, eu estou atuando na igreja, estou servindo, enfim, eu sou uma pessoa presente, vou às programações. Só alguém que está lá o tempo todo, cumprindo minha checklist de programações na igreja. Mas isso pode ser resultado de uma vida vazia de Deus. Uma vida sem Deus, mesmo estando com o povo de Deus. Isso é muito triste. Muitos acabam se enganando a eles mesmos. Por isso essa noite serve de alerta para vocês, para todos nós. Não nos enganemos. É bem verdade que amar a Deus vai ser refletido, ter união com Deus, isso vai gerar frutos na comunidade local. Mas não pense que o simples fato de estar em uma comunidade, estar no meio do povo de Deus, o faz de fato alguém que é unido com o Pai. Todos precisamos ter esse relacionamento primeiramente com o Senhor, ter esse encontro com Ele, ter essa vida caminhando lado a lado com o nosso Senhor. Se você de fato já foi transformado, regenerado, redimido, o que se espera de você agora é uma vida de piedade, uma vida caminhando juntamente com Deus. E o reflexo, a consequência, mais uma vez, é na igreja local. A igreja vai perceber isso, os irmãos vão perceber isso. Paz, aquela pessoa ali ama ao Senhor. Por quê? Porque ela ama a igreja. São coisas relacionadas. João continua, lá no verso 6, dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse texto vai abordar sobre 2 frutos que eu coloquei ali. Me ajuda aí, que frutos são esses? Dá uma olhadinha aí com calma. E aí? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, basicamente, nós temos aqui a comunhão com os irmãos. Se nós andarmos, o andar na luz, ele é refletido com esse estar em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. E o resultado disso também, a piedade. Ele nos purifica de todo pecado. Nós vamos buscar agora uma vida com Deus, uma vida de piedade. Mas perceba, alguns aqui, mesmo no contexto de João, diziam manter comunhão com Deus, mas andavam nas trevas. Essa pode ser uma realidade, de fato é uma realidade ainda da igreja do século 21. Muitos professam, muitos dizem da boca para fora que mantêm comunhão com Deus, mas a vida não reflete isso. A vida não mostra que de fato aquela pessoa é transformada, regenerada. Porque essa pessoa continua caminhando nas trevas. Deus vai chamar essa pessoa de mentirosa. Isso é mentira. Isso vem de alguém que não pratica a verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós andarmos na luz, como de fato Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Percebe? O reflexo de uma vida de união com Deus, a consequência de uma vida com relacionamento com o Pai, com relacionamento correto com o Filho, isso é traduzido em um relacionamento correto com a igreja. Isso é traduzido em amor de uns para com os outros. Uma comunhão com a igreja. E o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aqui nós já temos um lampejo do que João vai falar no decorrer da sua epístola, que é exatamente essa purificação do pecado. A marca, a evidência de um regenerado, de alguém que foi transformado, é que agora o pecado não lhe domina mais, o pecado não lhe representa mais. O pecado
deve ser purificado. E isso é um processo, isso é uma transformação, isso demanda tempo. A gente chama esse aspecto de um aspecto de santificação progressiva. E o apóstolo João faz questão de registrar em sua epístola a importância de um relacionamento com o Pai e de um relacionamento correto com a igreja. Outro texto, e aí você vai pular comigo lá para o capítulo 2. Outro texto que nos ajuda no nosso tema de hoje, a união com Deus sendo refletida na união, na koinonia, na comunhão com a igreja local. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3, que diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, está falando de Jesus Cristo, sabemos que conhecemos a Cristo por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Nesse texto aqui tem praticamente todos os pontos que nós vamos ver, que nós já estamos vendo aqui, como os frutos de uma árvore que cresce para Deus. Nós vemos João relacionar o conhecimento, e esse conhecer a Cristo não é só saber quem Ele é. Conhecimento aqui envolve relacionamento. João poderia dizer isso muito bem. Eu o conheço. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com Cristo. Então, a gente precisa entender essa palavra de conhecer, essa ideia de conhecer, digo melhor, como um aspecto de se relacionar. Não é só saber se você conhece a Cristo, se você sabe quem Ele é. Até os ímpios sabem quem Cristo é. A questão é, você tem um relacionamento com Ele? Você se relaciona com Cristo? Você, de fato, tem no seu dia a dia, na sua caminhada? Você o considera na tomada de decisões? Você considera a Cristo em tudo que vai fazer? Ele é o seu Senhor e Salvador? Ou Ele só é alguém que pega uma parte do seu fim de semana? De fato, João está dizendo que o conhecer a Cristo, o ter relacionamento com Ele, está ligado a guardar os seus mandamentos. E aqui nós vemos o aspecto da obediência sobressair. Aquele que de fato conhece a Cristo, tem uma vida de intimidade com Ele, é alguém que guarda os seus mandamentos. Isso é muito claro, meus irmãos. Ao decorrer da narrativa do Novo Testamento, isso fica mais explícito ainda. Quando os cristãos são chamados em Atos capítulo 11 pela primeira vez de cristãos, é porque eles de fato se parecem com Cristo. Tem esse aspecto de guardar os mandamentos, de obedecer, buscar caminhar assim como Ele caminhou. Que é o que diz o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Ele andou. Então, tem esse aspecto de, eu olho para o que Cristo está fazendo, eu olho para a caminhada que Ele está traçando, e eu procuro alinhar a minha vida com a vida dEle. Eu procuro caminhar, o caminhar de Cristo, andar assim como Ele andou. Isso envolve obediência. Obediência não é uma palavra da moda dos nossos dias. De fato, obediência é até uma palavra estranha no nosso contexto. No contexto do século XXI, no contexto da pós-modernidade, de pessoas cada vez mais individualistas. Você vive a sua vida daí, que eu vivo a minha vida de cá, cada um com seus problemas. Como assim obediência? Aqueles que de fato estão dispostos a tomar sua cruz e seguir a Cristo, entendem a importância, a relevância de guardar os seus mandamentos. Então, paremos de pensar que essa união com Deus
fica apenas no aspecto místico. É claro que tem um âmbito sobrenatural e espiritual nisso, mas também tem um aspecto muito prático. Aquele que conhece a Cristo guarda os seus mandamentos. João está sendo simples aqui, não simplista, mas ele tem uma explicação muito simples. Ele é muito claro, de modo que não há dúvidas no que ele está falando. Olha, aquele que conhece guarda os mandamentos. Aquele que conhece busca viver assim como ele andou. Busca andar assim como ele andou. Mas aqueles que apenas dizem, eu conheço, da boca para fora, e não guardam os seus mandamentos, essas pessoas são mentirosas. O que Deus diria para você essa noite? Porque, de fato, nós não conseguimos olhar no íntimo e no coração das outras pessoas, mas Deus consegue. Deus está presente com você todo o seu dia. Deus conhece os pensamentos e as intenções do seu coração. O que Ele diria de você? Não, esse é meu servo de fato. Esse conhece o meu filho, busca andar como ele andou e busca obedecer e guardar os seus mandamentos. Ou Deus diria de você, esse é um mentiroso, que tenta enganar a si mesmo e os outros ao seu redor. Mas a mim ele não engana. A gente precisa se concentrar exatamente no que Deus diz. É claro que o que as pessoas ao nosso redor estão dizendo tem sua relevância e importância, sim. Mas principalmente devemos estar interessados no que Deus diz sobre nós. E o nosso estilo de vida, a forma como levamos todo o nosso viver, nossa rotina, nossas decisões, tudo que fazemos, está diante de Deus. E o que Deus diz sobre tudo isso? João me parece muito prático aqui, meus irmãos. Sem rodeios, sem tentar dar voltas, direto, reto. Conhecer o Filho, ter relacionamento com o Filho, ter essa união com Deus, vai gerar obediência, vai gerar piedade, vai gerar amor, vai gerar comunhão com a igreja. Tudo isso. Seguindo agora para o nosso terceiro texto, está lá no capítulo 3. E aí são alguns versículos espaçados, tá? Então, o primeiro versículo do capítulo 3 é o verso 3. Deixa eu ler a partir do 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, João está reafirmando aqui, olha, a pureza, a santidade, a piedade, a vida com devoção a Deus, vem de corações que estão unidos com o Pai, que têm um relacionamento com o Filho, que têm a esperança no que há de vir. Nós sabemos que Ele vai se manifestar. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E aí João diz, todo aquele que tem essa esperança, não apenas a esperança na volta de Jesus, mas a esperança na sua volta e nos resultados de tudo isso. Nos resultados da sua volta. Um rei que vem para reinar. Alguém que vem para que de fato sejamos semelhantes a Ele, o imitemos. Então, é um retorno transformador, glorioso, vitorioso de Cristo. Todo aquele que tem essa esperança, então, se purifica. Todo aquele que tem a esperança no porvir, a esperança de um Cristo que vem para reinar, soberano, que vem para resolver, para transformar tudo. Todo aquele que tem essa esperança se purifica.
assim como ele é puro. Isso aqui é um ressoar de Pedro dizendo, olha, sejam santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Isso é um ressoar de Levítico. Deus dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. João, então, em suas próprias palavras, diz, olha, aquele que espera em Deus, que espera em Cristo, não algo amplo, mas uma verdade, algo conciso, uma esperança concreta, certa. Aquele que tem essa esperança se purifica, como o Senhor é puro. Juntamente com isso, temos o verso 6, em que João parece dizer a mesma coisa, com outras palavras. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aqui é interessante, João vai usar essa palavra muitas vezes em sua carta, permanecer. Então, tem um aspecto de não apenas algo pontual, nós somos unidos com Deus e pronto. Não, é um aspecto contínuo também. Nós fomos unidos com Deus, estamos unidos com Deus e seremos eternamente. Estaremos eternamente unidos com Deus. E João chama as pessoas a permanecerem, é interessante isso. Você consegue perceber claramente a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, caminhando lado a lado, juntas. Aquele que Deus salvou, aquele que o Pai entrega nas mãos do Filho, o Filho recebe, de modo algum, ninguém tirará essas pessoas das mãos do Filho. Mas sempre é um chamado de permaneça, permaneça. Precisamos conciliar essas duas coisas. Não é que, somos salvos e vamos viver de braços cruzados. Não. Porque eu sou salvo, porque eu sou regenerado, agora eu vou correr a carreira que está proposta por Deus para mim. Como Paulo diz em Efésios, olha, Deus, Ele preparou obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, não é que nós vamos fazer essas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então, essa vida de caminhada com Deus, essa vida que Ele nos propõe de santidade, piedade, não é uma barganha com Deus, mas é de fato um reflexo externo daquilo que Deus já fez interiormente no meu coração. É uma transformação de dentro para fora, que Deus atesta por meio de uma vida com Ele. É o resultado de alguém que foi de fato transformado, regenerado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Isso não quer dizer, meus irmãos, e o próprio capítulo 1 de João fala sobre isso, isso não quer dizer que nós jamais pecaremos, ou que os cristãos são super-homens que não pecam, que não falham, que não erram. É claro que nós pecamos. E o próprio João vai dizer, olha, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Se você pecar, peça perdão, se arrependa. A questão aqui é que o pecado já não vai ser mais um estilo de vida. O pecado já não nos fascina mais, o pecado já não nos domina mais, o pecado já não é o nosso aliado em uma guerra contra Deus. O pecado é o nosso inimigo. O pecado é o nosso rival. O pecado é aquele que nós não queremos mais perto. Não vivemos mais pecando. Pecamos sim, ainda pecamos, isso nos entristece. O pecado não é o triunfo do cristão, mas sua derrota. E ele deve se arrepender, buscar agora, pedir perdão a Deus, buscar o advogado junto ao Pai. Isso tudo é verdade. Mas ele não vai mais viver no lamaçal do pecado. Porque todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. A ideia aqui de João, tudo leva a crer que seja, nunca teve um relacionamento com Deus. Essa pessoa que vive no pecado, ela nunca foi transformada. Ela nunca teve um encontro pessoal de fato com Jesus. Ela não teve esse relacionamento com Ele. Lembra a ideia do conhecer, do se relacionar? Por isso, irmãos, uma vida de piedade, de fato, é um grande indicativo de alguém que de fato está unido com Deus.
Os frutos demonstrarão a raiz. Os frutos demonstrarão se a árvore de fato é boa ou não. Seguindo ainda no mesmo capítulo, vai lá comigo para o verso 14. Que diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. João, então, agora está tratando sobre o amor, e ele vai continuar no capítulo 4, falando sobre o amor. E, basicamente, o tom dele é exatamente esse. Olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida, como? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. O próprio verso 15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, a grande diferença do cristão para o ímpio é que o cristão agora ele ama os seus irmãos. O ímpio não tem esse amor. A grande questão, então, que João, digo melhor, traz aqui é o amor. Aquele que ama os seus irmãos, de fato, é alguém que ama a Deus. Em outro texto até, não vai dar tempo da gente ver, mas é dito basicamente o mesmo. Olha, como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você não ama, ou você odeia o seu irmão a quem você vê? Isso é incoerente. De fato, a grande verdade que está nos nossos corações, sendo transmitida para as pessoas é: se eu amo a Deus no meu íntimo, o resultado disso é que eu vou amar os meus irmãos. O contrário também é verdade. Aquele que não ama a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, não ama a sua igreja, não ama os irmãos. Por isso você vai ver pessoas aí que odeiam cada vez mais as igrejas, que odeiam cada vez mais os cristãos. Por quê? Porque elas não amam a Deus. Isso não deveria nos impressionar, porque o próprio Cristo disse: olha, o mundo vai odiar vocês, porque primeiro odiou a mim. Nosso mestre já falava sobre isso. Ainda no verso 23, o último texto, está lá ainda no capítulo 3, digo melhor, o último texto, verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É exatamente esse o ponto de João. A união com Deus, o cerne ali, a raiz da árvore, ela está escondida, não dá para você saber, está no coração das pessoas, você não consegue ver a raiz. E aí João aponta: mas nós conseguimos ver os frutos. Aquele que obedece os mandamentos, aquele que crê no nome do seu Filho, que é um dos mandamentos, aquele que ama os irmãos, que é o mandamento de Cristo também, amar o próximo, como o próprio Senhor Jesus nos amou. Aquele que tem esse estilo de vida, você pode olhar para essa árvore, para os frutos dessa árvore, e de fato constatar: a raiz está em Deus. Então, há um espaço sim para nós tirarmos algumas conclusões ao olharmos para o estilo de vida das pessoas. Ao olhar para o estilo de vida das pessoas, nós podemos perceber muitas coisas de como elas tratam a Deus, de como elas tratam a igreja, a comunidade local, de como elas tratam o seu irmão, o próximo. E isso tudo vai nos levar para uma constatação: qual é a raiz do coração dessa pessoa? Qual é a raiz da árvore que está no coração dessa pessoa? Aquele que crê no nome do Filho de Deus, aquele que ama os seus irmãos, aquele que guarda os mandamentos de Cristo, permanece em Deus. Olha a palavra de novo: permanece em Deus e Deus nele. Essa união, que sim, de fato, é sobrenatural, tem um aspecto místico, é um aspecto que extrapola o mundo natural. É isso que eu quero dizer. Mas, de fato, é traduzido. De fato, é extremamente compreensível em palavras, em ações, em gestos. Porque essas pessoas amam a Deus,
Essas pessoas então vão amar agora a igreja, o seu próximo, os irmãos, guardar os mandamentos de Jesus, viver em obediência e piedade. Para fechar, nosso último texto, 1 João capítulo 5. Parece então agora ser uma resposta. E como é que eu vou saber que eu amo os irmãos? Como é que eu vou saber que eu amo a igreja? João também responde isso. Olha o verso 2. Vamos ler a partir do 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Parece que João está batendo na mesma tecla, e de fato ele quer ser enfático, ele quer dar um destaque aqui. Olha, amar a Deus é traduzido em amar os irmãos. E como é que eu sei que eu amo os irmãos? Tem um aspecto de obediência a Deus, tem um aspecto de guardar os mandamentos. Tudo isso porque um dia tivemos o coração transformado por Cristo. E esse coração que é transformado por Cristo, agora pode andar em comunhão com os irmãos, em piedade, obediência e amor. Mas só porque de fato um dia, e para sempre, de uma vez por todas, fomos unidos com Deus, unidos com Cristo. E agora nós podemos gozar das bênçãos, desfrutar dos resultados dessa união com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, de modo que, ao me unir com Deus, essa união com Deus, ela é refletida no meu dia a dia, no meu caminhar, na forma como eu trato os meus irmãos, na forma como eu trato a igreja do Senhor, na forma como eu vivo a minha vida. Então, uma aplicação final para nós, meus irmãos, é exatamente essa. Como temos tratado a igreja do nosso Senhor? Como temos tratado os nossos irmãos? Quais são as nossas prioridades? Porque se de fato só dissermos que amamos a Deus da boca para fora e o nosso estilo de vida não mostrar isso, estamos nos enganando. Mas se você ama a Deus, verdadeiramente, um coração enraizado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a parte visível disso vai ser que você ama a igreja, que você ama os irmãos, que você ama o ajuntamento solene, o povo de Deus, que você ama a Deus e o obedece, guarda os mandamentos, o mandamento de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como Ele nos amou. Isso vai queimar, isso vai arder nos nossos corações, porque Jesus de fato nos transformou. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos aprender mais sobre a Tua Palavra. Ela nos constrange, ela vai no íntimo do nosso ser, penetrando, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os pensamentos e intenções do nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor mostre onde precisamos corrigir, que precisamos melhorar. Inflama, Pai, o nosso ser, para que amemos cada vez mais a Ti, os nossos irmãos, a nossa igreja. Que não seja um amor apenas de palavras, mas em atitudes, de coração de fato. Que isso seja um resultado, um estilo de vida que vem de um resultado de uma intimidade com o Senhor. De corações que foram encontrados, de corações que foram redimidos, de corações que foram transformados. Nos ajuda, Pai.
que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos gastar a nossa vida servindo ao Senhor, servindo a sua amada igreja. Que o Senhor nos encontre fiéis, Pai. Não permite, Senhor, que vivamos vidas distantes de Ti, longe do Senhor. Nos ajuda a estarmos buscando uma comunhão e uma unidade contigo, e que isso seja refletido em uma comunhão com a igreja, em amor para com os irmãos, uma vida de piedade e uma vida de devoção a Ti. Assim nós choramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só dar os avisos. Primeiro é que o pós-culto vai ser aqui mesmo, tá? Então já está tudo organizado aí para vocês, ó. A cantina preparou comidas bem gostosas para a gente. Então, tenhamos o nosso pós-culto aqui mesmo, tá certo? Amanhã, escola bíblica às 9 horas. E à noite o nosso culto, às 18, tá certo? Você que nos visita, volte sempre. Não vá embora logo, deixa a gente conversar com vocês. Tem um pessoal que já é quase de casa, né? O pessoal da Bereia aí. Então, que possamos ter um momento de comunhão aqui. E aí você tem uma oração, um tempo de oração silenciosa, pensando, né? Refletindo tudo que a gente aprendeu essa noite. E aí nós damos assim por encerrado nosso culto. Só antes disso, lembrando, em julho teremos o nosso retiro de jovens. Em outubro a nossa conferência, está tudo já no calendário, mas à medida que vai se aproximando, a gente vai avisando a vocês, tá certo? Temos também os PGs. Se você não está em algum PG, pode me procurar o pastor Sandro, que a gente dá um jeito aí, tá bom? Oração silenciosa, e aí daremos por encerrado.